Olá, fãs do tabuleiro, muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Brincando de Chess. Aqui a gente se diverte enquanto estuda, aprende e se aprofunda no xadrez. No vídeo de hoje nós vamos analisar uma partida que joguei, aonde eu alcancei uma precisão de 92,9% e numa avaliação a partir desta partida, a Engine calculou meu rating em 2100 aproximadamente ali, né? Então nós vamos analisar, foi um gambito da dama recusado com a variante em C6. Ela começa parecendo ser uma eslava, mas transpõe. E tem alguns aprendizados, eu gostaria de compartilhar meu raciocínio ao longo dessa partida. Pode ser uma ferramenta que lhe ajude a evoluir seu xadrez, a enfrentar adversários que joguem contra você com peão de dama, ou se você joga peão de dama, vai saber como se comportar. Eu gabaritei nesta abertura que começou com D4. A resposta foi D5, segui com C4, oferecendo o gambito, e ele joga C6. Tudo indicava que partiríamos para uma defesa eslava. Considerando isso, eu já preparei cavalo em C3, né? É o lance teoricamente indicado. Se ele toma o peão de C com o seu peão de D, automaticamente eu já estava pronto para jogar A4, impedindo qualquer futuro avanço do peão de B para apoiar ali. Vai uma possibilidade de tentar manter, né, o seu peão capturado, peão de vantagem, o que não é jogo para ele, mas a arma seria A4. Mas no desenrolar da partida, você vê ali, a Engine marca que eu estou seguindo passo a passo o livro de aberturas, né? Ele jogou cavalo em F6, eu respondi com cavalo F3. Desenvolvimento normal. Aaron Nisovich no meu sistema orienta, e é bem válido esse aprendizado, se desenvolve sempre cavalos antes dos bispos e segue o padrão teórico ali pelo que você observa. Ele joga então o peão do rei em E6 e eu avanço o bispo G5, cravando o cavalo dele, seguindo o livro de aberturas, gabaritando essa abertura, para mim foi prazeroso demais, e ele bispo E7, tentando interromper, né, a cravada que é bastante incômoda com o bispo em G5 no cavalo de F6. Seguindo a abertura, E3, abrindo agora a saída para o meu bispo de casas claras, né? Falta a minha última peça a ser desenvolvida, e o desenvolvimento tem que ser feito por completo, não adianta empreender ataque sem estar com as peças desenvolvidas. Isso pode gerar frustração, um problema, enfim. E ele rocou, eu desenvolvi o bispo de casas claras para D3. Por que D3? Porque quando se joga peão de dama, gambito da dama, vamos lá, quando se joga o gambito da dama recusado, normalmente foi para o que transpôs, quando ele joga E6, ele acaba transpondo para um gambito da dama recusado na variante Botvinnik, que é com C6, né, das negras. Eu joguei bispo em D3 porque é teórico ocupar a diagonal de B1 H7 quando você joga peão da dama recusado, gambito da dama recusado. E aí joguei bispo da dama em D3, dominando aquela diagonal que é crucial nessa abertura. Ele então desenvolveu ali o seu cavalo de B em D7. Obviamente roquei, levando meu rei para mais segurança, e ele então catucou, questionou meu bispo. Esse é o primeiro lance fora da teoria do livro de aberturas. Quando ele toca meu bispo, eu tenho algumas opções ali. Eu tenho voltar para F4 ou H4. Como ele já rocou, eu volto o bispo para H4, mantendo pressão sobre o ponto de F6. E se ele quiser incomodar meu bispo, ele vai ter que desestruturar o roque dele. Eu estou praticamente provocando. E aí, vai vir, toca aí. Só que ele, obviamente, não fez isso. O que ele fez foi jogar a dama dele em C7. A Engine, inclusive, bota como questionável este lance dele. E aí, obviamente, eu aproveitei. Aquele meu bispo ali está jogando pouco, uma vez que a dama sai, perde o sentido, não é? Dele estar naquela diagonal menor. Eu vou ocupar uma diagonal maior com ele, jogando meu bispo em G3. Veja que a máquina considera um bom lance. Não é um excelente nem o melhor, mas é um bom lance. Eu não errei. Eu toquei a dama dele, ganhei um tempo em cima da dama, ele tem que fazer alguma coisa, ou retirar, ou defender. O que ele faz é defender, jogando o bispo dele em D6. Nesse momento eu tenho que pensar, se eu deixo ele tomar a iniciativa das trocas, obviamente vai prejudicar a estrutura do meu roque,
veja que se eu fizer qualquer outro lance, né, ignorando essa posição do bispo dele agora, ele pode no próximo simplesmente tomar o meu bispo. E aí eu vou ter que tomar, obviamente se toma sempre da ala para o centro, trazendo os peões da ala para o centro. Você quer sempre reunir forças no centro do tabuleiro, e eu teria que tomar com o peão de H, dobraria meu peão no meu roque, não é agradável para mim. O que eu fiz então foi tomar a iniciativa das trocas. Tem que ser trocado, eu troco, bispo por bispo, dama por bispo. E aí eu concluo ali a tomada da diagonal B1H7. Lembra que eu falei? É uma diagonal crucial para quem está jogando o gambito da dama recusado. E eu ocupei, veja que a máquina elogia, dizendo que é um excelente lance. Nesse momento ele avança o peão para E5. Qual é a ideia dele? Trocar? Não, na verdade a ideia dele é um garfo nas minhas peças, meu bispo e meu cavalo. Aqui eu tenho que analisar. Na verdade, durante toda a partida de xadrez, você precisa, quando está jogando, questionar sempre qual foi a razão do último lance feito por seu oponente. Qual é o motivo daquele lance? Qual é o propósito dele? Às vezes está bem claro, às vezes é apenas uma preparação para 2, 3 lances depois. Você precisa estar atento a isso. Quando ele avançou, eu identifiquei que ele queria, obviamente, produzir este garfo, tomando uma das minhas peças, e aí eu já providenciei ali, primeiramente, tomar o bispo de D. Se tomou D5, ele retoma. Não adiantava ele querer dar o garfo com aquele peão eliminado ali em cima. Então ele retomou para apoiar o peão de E no possível garfo que ele quer aplicar. E então eu retiro o meu bispo. A máquina, a Indine, considerou um bom lance, dizendo que melhor seria já cavalo em C5, em B5. Eu já tinha visto esse lance, confesso, você vai ver que eu vou fazê-lo, tá? Durante a partida você não tem indicativos da máquina, você está jogando literalmente com o seu conhecimento, só que eu quis livrar imediatamente a possibilidade do garfo. E aí ele avançou, tocando o meu cavalo. E aí eu tive que consultar quais eram os lances eleitos ali. Para onde é que eu levava o meu cavalo? Se eu trago o meu cavalo para E5, ele tem a possibilidade de troca. Não quero trocar peças nesse momento. Para cá não é possível, para lá eu isolo meu cavalo, tiro ele de possibilidade de jogada. Bom, existem outros dois. Eu posso trazer para E1. E1, eu também vou estar colocando meu cavalo numa posição muito passiva. Então veja o que eu fiz. Eu simplesmente coloquei o meu cavalo em D2. Nesse D2, eu estou tomando conta de C4, tocando o peão de E4. Ele está ativo, eu tenho acesso também a B3. Então, meu cavalo está, de alguma forma, agindo dentro do tabuleiro. Ele jogou de forma questionável, segundo a Engine, B6, e aí, é claro, eu não perdi tempo. A dama está fly, está sem defesa, está voando ali. Eu toquei a dama, meu cavalo apoiado pelo bispo de A2, toca a dama e vai para uma posição avançada bastante interessante. Ele retira a dama, só que erra. Aí a Indine não perdoa, né? Bota logo 2 interrogações. Ele deveria ter jogado, segundo a Indine, para E7, para não correr risco. Só que aqui eu visualizo a coluna 7 para mim, meu irmão, totalmente aberto, né? Você tem a fileira ali, a 7ª fileira, na verdade, totalmente franqueada para entrar nela. Bom, o que eu faço primeiro é avançar o cavalo, porque eu identifiquei que a torre estava sem saída. Olha lá, está presa a torre dele. Ele prendeu a torre. E aí, olhando, eu simplesmente identifiquei e já fui para cima. Vou ganhar qualidade. Ele não tem o que fazer, joga bispo em B7 e aí eu tomo a torre. Ele antes de retomar, ele entra na coluna C para atacar a minha dama e eu tenho algumas opções, vou colocar ela em B3. A máquina de seria melhor A4, né? Talvez tocando aqui esse cavalo, e se ele sai de mau jeito com o cavalo de F6, esse cavalo está voando. Só que eu coloquei justamente em B3, porque, e ele inclusive diz que é um lance excelente, porque eu estou de olho nesse peão. Esse peão é um peão débil, ele está simplesmente vulnerável ali, e eu estou de olho nele, certo? Ele tomou o meu cavalo, e agora eu disputo o domínio da coluna. Aronizovich, mais um preceito, mais um conceito teórico importante. Colunas abertas são importantes que você domine com as suas torres. E é o que eu estou fazendo, estou disputando o controle dessa coluna C. Ele
traz a dama dele, é um bom lance, segunda engine para B8. Só que agora, se eu troco a dama, olha o que eu entendi, o que eu visualizei. A máquina vai dizer que eu deveria tomar logo. Só que se eu tomo aqui, ele vai retomar de dama. E quem fica no controle da coluna é ele. E eu não tenho como trazer na sequência a minha torre de F para C, porque ela não está defendida por nenhuma peça. Eu não vou poder disputar o controle dessa coluna. Vai me custar alguns movimentos. Ou voltar com a dama, algo assim. Então o que eu faço? Eu simplesmente penso, bom, vou me manter no controle da coluna, eu não vou tomar, e eu joguei minha torre em C2. Né? Veja que a máquina diz que eu deveria ter tomado logo, mas meu lance continua avaliado como excelente. Por que eu fiz isso? Porque agora, se ele toma, eu retomo com a dama. E aí, senhores, eu continuo no domínio da coluna. Esse é o meu interesse, dominar o tabuleiro. Quanto mais casas você domina o centro do tabuleiro, as colunas, mais é sua força de jogo e sua probabilidade de ganho fica cada vez maior. Ele tomou, retomei de dama, ele ali jogou a dama dele em C8, propondo as trocas. Eu pensei, falei, bom, posso tomar? Posso tomar. Mas antes de tomar, eu vou trazer minha torre de F, que está lá muito passiva, para C1. A máquina questiona meu lance, diz, você deveria tomar logo, dando cheque, ele vai ter que retomar com o bispo. E é verdade, teria o tempo. Dado o cheque, o bispo ao retomar, eu teria tempo de ocupar a coluna. Então seria um jogo, uma jogada mais ativa. Eu acabei jogando de forma passiva. Então, quando ele fez isso, ele tomou, eu retomei de torre. E aqui nesse momento, eles abandonaram o jogo, as negras, né? O jogador de negras abandona. Por quê? Ele identificou que eu estou com 2 pontos de vantagem, minha torre está livre para entrar na 7ª fileira, entrou na 7ª, ele vai ter que tirar o bispo, vai cair o peão de A7, e aí a festa vai continuar, meu bispo vai estar ativo no tabuleiro, saltitante, eu vou trocar peças simplificando, porque teoria é clara, se você tem vantagens e pode rumar para um final, você faz, ou você troca, simplifica a posição, porque a sua vantagem vai ressaltar no tabuleiro, né? Quanto maior o número de peças no tabuleiro, menos sua vantagem vai estar ressaltando. Então você simplifica a posição e a sua vantagem ressalta. E era o que eu faria. E então, enxergando, né, que ele não teria muito o que fazer, claro que dá para seguir o jogo aqui, é claro, né? Mas ele decidiu então abandonar. E aí, avaliando aqui, eu tive, segundo a máquina, baseado nesta partida, joguei como alguém de rate de 2100 de rate, isso achei sensacional. Ele avaliou o rate das negras em 1800, né? E a minha precisão nessa partida foi de 92,9 de precisão, tendo ali um grande movimento, né? Um movimento excelente, brilhante, que ele chama de excelente, né? Brilhante acho que é um nível acima, e as negras 84,8. Eu espero que essa partida seja instrutiva para você, que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, colabora para a gente crescer esse trabalho bacana. Se tiver dica, deixa aqui a sua dica, vai ser bacana acatá-la. Forte abraço e eu te espero no próximo vídeo.